do exército da Síria. Ele era um general, um chefe. Acompanhe comigo a leitura. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu chefe, do seu senhor. Ele era um homem de muito respeito, porque por ele, o Senhor, o nosso Deus, deu livramentos aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém, ele era leproso. Versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo ele chegando a ti esta carta, saiba que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Versículo 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos, sua roupa, e disse: porventura sou eu Deus para matar e para dar vida, para que este envie a mim para eu restaurar este homem da lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, que ele busca ocasião contra mim. Versículo 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgou os seus vestidos? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e mergulha-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhes falaram, e lhes disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande demais, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te: mergulha-te, lava-te e ficarás purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou como
a carne do menino e ficou purificado. Até aqui por enquanto. Nós te louvamos e te engrandecemos por essa palavra. Tu és o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, único digno de ser exaltado. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, por teu amor. Aleluia. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir ali, pode ser a Joyce mesmo, pegasse alguns talões de pedido e fosse passando, aqui tem também, para que todos possam assim fazer o seu pedido milagroso, expressar a necessidade do seu milagre. Aleluia. Glória a Deus. Você vai escrever o que te envergonha, que te traz vergonha. Se tem alguma coisa, você está satisfeito com a sua família, seus pais são bênção ou você tem vergonha deles? O seu trabalho é um trabalho digno de honra? Você tem trabalhado de forma que Deus tem sido glorificado? Ou o seu trabalho é uma vergonha? Imagina um crente do altar trabalhando, servindo cerveja, vendendo cigarro. Isso não é um trabalho digno de um homem de Deus. É uma vergonha. Embora alguns não se sintam envergonhados, porque são literalmente sem vergonha, a vergonha, na verdade, é algo que vem para escandalizar o Evangelho. É algo que vem para entristecer o coração de Deus. Então, se eu estou fazendo algo que entristece o coração de Deus, se estou envolvido com algo, se eu estou em um ambiente onde Deus não está sendo glorificado, eu vou escrever isso. Aleluia. O que te envergonha? Você pode escrever. E o jovem assim: pastor, não vou falar não, mas você pode falar. Quando eu estou no celular sozinho, 2, 3 horas da madrugada, que o diabo aparece e fica do meu lado e fala assim: olha isso, olha para essa pornografia, olha para isso. Isso é uma vergonha. Aquilo que não tem agradado a Deus, escreve, pede: Senhor, arranca, retira. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que no lugar da vergonha Ele vai colocar, vai trazer dupla honra. Deus vai remover a vergonha e vai nos dar dupla honra. Glória a Deus. O que é que te envergonha? Escreve no papel. Tem gente que tem vergonha do nariz. Porque o meu nariz achatado. Eu tenho vergonha do meu pé. Meu Deus, tem misericórdia. Algumas coisinhas bobas, tolas, mas que envergonham a pessoa. Pastor, o senhor estava falando de vergonhar a Deus, sim, também. E aquilo que te envergonha. Tem alguma coisa que te envergonha? Você vai escrever. Tem alguma coisa que você faz, que os seus familiares fazem, que te envergonha? Você também vai escrever. Você sente vergonha de quê? Vou falar que você sente vergonha. Se me chamar na frente, pastor, eu fico com vergonha. Eu não vou. Está à frente, te envergonha, escreve, porque o Senhor vai remover a sua vergonha. Eu tenho vergonha de receber oportunidade. Então escreva. Aquilo que você sente vergonha, que tem algum escrito.
Você tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas? Jovem, quantas das vezes você chegou na sua sala, e olha que eu já fiz muito isso, tá? Na sala de aula, quando eu estava, professor, é o seguinte, nós vamos fazer uma oração aqui agora, tá? E o professor abriu o olho assim, tá bom, então. Você já orou dentro da sua sala? Com seus colegas? Não, que eu tenho vergonha. Você tem vergonha de falar de Jesus? Escreve isso. Seja sincero. Eu tenho vergonha de falar de Jesus. Na sala de aula todo mundo sabe que você é cristão, que você é de Deus. O que você tem vergonha? Começamos dizendo o que você crê que Deus se sente envergonhado por você fazer ou por alguém da sua família fazer. Agora o que você tem vergonha? O Senhor, Ele quer muito nos usar. Ele quer muito fazer algo através de nós. Deus quer muito nos pegar no colo, nos ensinar, nos encher, nos fazer transbordar, para que sejamos um instrumento de honra em suas mãos. Mas nós precisamos reconhecer o que fazemos que não agrada a Deus, e o que fazemos ou que não fazemos que desagrada a Deus. Não falar de Jesus desagrada a Deus, porque nós somos nesse mundo luz e sal. E é natural que um homem e uma mulher ele tenha esse reflexo. Aleluia. Oh, aleluia. Enquanto você escreve, presta atenção. Imagina um homem importante, politicamente falando. Nesse caso, no caso de Naamã, ele era um soldado, um chefe, um general. Ele fazia parte do exército do rei da Síria. E Deus, o nosso Senhor, havia dado vitórias por meio de Naamã ao exército da Síria. E por causa disso, porque Deus tem planos e propósito, ainda que Naamã não reconhecia que era Deus que tinha dado vitória a ele, porque Naamã nem sequer conhecia Deus. Não, ele não tinha uma experiência com Deus ainda. Conhecer como muita gente acha que conhece, não é a verdade. Tem gente dizendo, não, eu conheço Deus. Hoje nós encontramos com um senhorzinho que estava tomando mel e começou a indagar acerca de que ele acha por bem e acha melhor ele seguir a Deus do jeito dele e buscar Jesus no cantinho dele, do jeito dele. Esse negócio de religião, né, isso é complicado. É melhor buscar Jesus assim do meu jeito, né? Eu estou errando. As pessoas querem fazer um céu para elas. As pessoas acham que elas são boas o suficiente para serem salvas. Mas nós não somos. Somos falhos, somos pecadores e necessitamos entender o sacrifício de Jesus na cruz. A redenção, a remissão, o que foi feito que nos deu condição de estarmos vivos e vivos para a glória de Deus. Naamã
Era um grande homem, porém era um homem leproso. Naamã não era um judeu. Ele não era de Israel, porque se ele fosse, ele não poderia coabitar com sua família. Na cultura de Israel, o leproso tem que ser colocado para fora, distante de todos. Não pode conviver com os outros. Isso que você escreveu é uma espécie de lepra na sua vida. Um medo de alguma coisa, uma vergonha que você sente. Pastor, eu sinto vergonha de mim mesmo quando eu digo que vou fazer e não faço. Quando eu digo que quero, mas no final das contas eu não quero. É uma vergonha as minhas atitudes. É uma espécie de lepra. Se você não escreveu, escreva. Tem mais papel. O que te envergonha e o que envergonha Deus, o que te deixa vergonhado e o que você faz que o Senhor se envergonha, é uma lepra. E hoje nós estamos aqui para reconhecer nossas dificuldades, para reconhecer que embora tenhamos muitas qualidades, nós também temos algo que Deus olha e diz assim: está doente. Muitas das vezes o que envergonha Deus é a nossa falta de fé, o que a Bíblia traduz por incredulidade. A incredulidade envergonha Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele está acima de tudo, de todos. Ele é grandão. Sabe aquela música Ninguém Explica Deus? A intensidade dessa canção é forte. Não é possível se explicar Deus, mas podemos compreender em partes o que Ele é. O Deus que nós servimos, ao ouvirmos através das suas escrituras que Ele é um Deus onisciente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É um Deus que não se limita ao tempo. Para Deus não há passado, presente ou futuro. Para nós sim, para Deus não. Você consegue imaginar um Deus desse? Que o tempo não se limita a Ele? Não existe passado para Deus. Não existe presente nem futuro. As três coisas estão diante dele. Que para nós é separado. O que aconteceu há 10 minutos, aconteceu. É passado. Deus tem acesso a tudo. Deus é extraordinário. E o mais extraordinário é que nós temos esse Deus como nosso Deus. Um Deus ilimitado. Um Deus de poder fora da nossa ótica humana. Deus cura, Deus restaura, Deus transforma, Deus faz nascer olho onde não tem olho, Deus faz nascer perna onde não tem perna, Deus estica, Deus põe braço, Deus faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele ressuscita mortos, Ele abre mar, Ele é Deus. E o que mais entristece o coração de Deus, o que envergonha Deus, é nós aprendermos um pouquinho sobre Ele e não crer nele. E não dar credibilidade à sua pessoa, à manifestação da sua essência. O Deus que você serve é autossuficiente para fazer na sua vida qualquer coisa.
Deus pode abrir uma porta de emprego, isso para ele é nada. Deus pode curar, isso para ele é nada. Deus pode fazer você ser promovido, isso para ele é nada. Coloca alguma coisa diante de Deus, eu vou dizer para você, isso é nada. Um dia Deus questionando a Jó, ele disse assim: ô Jó, você tem capacidade de colocar as constelações no devido lugar onde elas estão? E aí ele vai dando o nome das constelações, a Ursa maior, a Ursa menor, aí vai falando. Você tem capacidade, Jó, de sustentar o sol, de sustentar a lua no universo? Deus tem. Ele é criador de tudo que nós olhamos, uau, na natureza. E esse é o Deus que você serve. Por que não crê no milagre em favor da sua vida? Por que não crê na manifestação de Deus em favor da sua vida? Ah, eu quero me formar para ser tal coisa. Uau! É só você crer em Deus e firmar a sua fé, e você vai conquistar o que você quer. Ah, eu quero me ver livre de toda e qualquer amarração, de toda e qualquer enfermidade em Deus. Parece ser tão simples, e é. Porque uma vez que nós cremos, Deus se manifesta. Nós precisamos aprender a crer. Porque tem pessoas que acham que sabe crer e não crê. Porque o crer não é dizer eu creio. Isso aí é incompleto. O crer é uma atitude, é uma fé com obras, porque sem obras é morta. Eu não posso dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Não é eu falar que eu creio, é eu me lançar. Imagina, vou citar um exemplo. Uma mulher está passando 12 anos, ela está há 12 anos sangrando, uma hemorragia. As mulheres sabem como é ruim sangrar. No dia D, é um dia de turbulência. E naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, de fazer absorventes, dia e noite, noturno, com ou sem abas. Não. E ainda que tivesse, não ia dar conta de uma mulher que está sangrando sem parar todos os dias. 1 mês, 2 meses, 2 anos, 12 anos sangrando. Essa mulher estava o couro e o osso. E ela não morreu porque Deus tinha um propósito. Presta atenção no que é fé. Ela ouviu falar de Jesus. O quê? O Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é Criador dos céus e da terra, que veio, que habitou entre nós, a promessa de Israel. Ele já está aqui. A multidão está seguindo ele. Ele realizou um milagre lá em Canaã da Galileia. Ele transformou água em vinho. Aquela mulher, ela não só disse, ela agiu. Ela disse: é o seguinte, eu vou até ele, e se eu apenas tocar no tzit da sua orla, que é isso aqui, ó, essas franjas. Jesus usava um negócio desse porque Jesus é judeu. Por isso Jesus foi identificado pela mulher samaritana. Sendo tu um judeu,
roupa de judeu. Aí a mulher disse assim, ó, se eu tocar isso aqui, ó, isso aqui é consagrado. Se eu ao menos tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ela não pensou assim, será que se eu for e tocar eu vou ser curado? Ah, eu acho que não, né? É assim que nós agimos na nossa vida. Será que Deus quer mesmo me curar? Será que Deus quer mesmo abrir uma porta para mim? Será que Deus quer mesmo fazer algo grande na minha vida? Ah, eu acho que Deus quer. Mas será? Ela não duvidou, ela disse e partiu. Quando eu tocar, se eu tocar, eu serei curado. O se dela, a condição é se ela conseguisse chegar até Jesus, porque ela iria tentar. Diante de uma multidão que oprimia para um lado para o outro, aperta daqui, aperta dali. A mulher não consegue passar, ela vai se arrastando. Algumas pessoas devem ter pisado nela. Ela não desistiu. E o que aconteceu quando ela tocou? Opa! Uau! Jesus, ei, que negócio! Oh, vai ser o que eu tomei um choque. Jesus sentiu um choque. Oh, glória! Choque santo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Mas o choque que Jesus sentiu, ele chama esse choque de poder, virtude. Saiu dele virtude, saiu dele poder. E o nome original é Dunamis. Saiu dele Dunamis. Uau. E Jesus disse: alguém me tocou de forma diferente. Aquela mulher foi curada porque ela teve fé, porque ela acreditou. E Jesus olha para ela e diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Você pode dizer no seu coração: eu creio que Jesus vai fazer isso na minha vida, mas só dizer não é o suficiente. Quando eu disse: o Senhor vai curar o meu filho do autismo, eu precisei agir em meio à minha voz e orar e pôr a mão e diminuir a medicação. Não faça isso, mas eu fiz. Já fazem mais de 3 anos, 4 anos que ele está 100%. A nossa fé, ela precisa vir acompanhada de obras, a ponto de eu entender que o mover de Deus, que o agir de Deus vai ser real. E a minha atitude vai fazer a diferença. Aleluia. Um anjo grandão aqui, ô glória. Deus é tremendo. E o fato de eu estar passando por qualquer situação, por qualquer circunstância, e não crer na resposta de Deus, me faz ser uma pessoa aparentemente comum, mas diante de uma situação dessa me torna como um incrédulo, o que entristece o coração de Deus. O Senhor, Ele quer que você creia. Você está aqui para aprender a crer. Você está aqui para colocar sua fé em ação. Os discípulos estavam caminhando com Jesus e Jesus estava ensinando eles a crer. Teve um momento que Jesus no barco disse assim: olha, até quando eu vou estar convosco, homens de pequena fé? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a fé de vocês precisa crescer.
Vocês têm fé para coisas simples, precisam ter fé para coisas grandes. Milagres e maravilhas. Naamã não teve fé por si em relação à sua própria vida. E por isso ele foi ajudado. Ele foi ajudado por muita gente. A primeira ajuda é uma escrava, que não era escrava, estava na condição de escrava, uma menina, disse, e ela fala de forma sensata, perfeita. Ela diz assim, ó, em Israel tem um homem de Deus que pode curar a sua vida, meu Senhor. Ela não disse para a mulher de Naamã, em Israel tem um rei que vai resolver o seu problema. Porque Naamã não vai atrás do profeta, vai atrás do rei. E vira e se torna uma afronta. O rei rasga a roupa dizendo, peraí, o que você está querendo? Vocês estão provocando para criar um problema, uma situação? Por acaso eu sou Deus que dá a vida, que tira a vida? Eu não estou entendendo. Como é que esse general chega aqui no palácio, me dá uma carta dizendo que eu devo curá-lo? Como assim? Não foi o que a menina tinha dito. Naamã faz isso porque ele é um general e ele respeita hierarquias. Ele sabe que para chegar em alguém menor, ele tem que ir em alguém maior. Só que ele não entendeu que no reino de Deus, um rei jamais será maior que um profeta. E o profeta, ao saber, diz assim, ô rei, manda Naamã aqui para mim, para ele saber que tem Deus em Israel. E assim Naamã é conduzido até Eliseu. Eliseu age de forma aparentemente desonrosa. Na mesma moeda que Naamã, que desonrou o profeta, por achar que o rei era mais importante que o homem de Deus. Uma vez que até o rei, que se quisesse saber, ele tinha que consultar o homem de Deus. O homem de Deus não falou diretamente com Naamã, mas mandou uma mensagem dizendo, fala para ele fazer o seguinte, ir ali naquele riozinho ali sujo de Israel e dar 7 mergulhos e ele vai ficar limpo. Naamã está nervoso, estressado, chateado, e ele fala que o pior rio da Síria é melhor do que o melhor rio de Israel. Ele não quer executar porque ele não tem fé, ele não crê, ele não está ali para isso. Ele está achando que ele está sendo humilhado. Quando nós reconhecermos os nossos erros, o que vai acontecer é isso, nós iremos nos humilhar a Deus. E Deus vai entrar com a provisão. Os servos disseram, Senhor, Naamã, se fosse pedido alguma coisa muito, mas muito importante, muito grande, o Senhor não faria? O que foi pedido foi algo tão simples. É só para ir ali, ó, naquele riacho, no Jordão, e dar 7 mergulhos, só isso. Ele vai e ele faz, e ele é curado não por causa da sua fé, mas por causa da sua obediência forçada. Uma vez que os filhos obedecem o pai, mesmo sem querer obedecer,
eles recebem livramentos e são abençoados. Tem filho que não gosta de fazer. Pai, acabou, o senhor pode comprar? Claro. Mas faz um favorzinho para mim, lava aqueles pratos ali. Ah, não vou lavar não. Não sei se é assim na sua casa, mas aqui às vezes é assim, a gente pede, depois a gente manda. Não foi no pedido, agora vai, porque está sendo forçado aí. Aí já é diferente. Aí já não tem mais aquele carinho, já não tem mais aquele amor. Ai, amorzinho, faz isso. Não. Estou mandando você fazer agora. Sim, senhor, tá bom. Foi o que aconteceu com Naamã. Ele foi forçado. Ele não foi o que ele queria. Já estava ali. Os servos estão ali, tudo. Pelo amor de Deus, né? Cai para dentro dessa água. E ele obedeceu. E aquela obediência gerou resultados. Quando seu pai, sua mãe, quando você recebe a instrução, seja da palavra de Deus, para você não fazer e você faz, as consequências vêm. Mas quando Deus diz assim, ó, faz, e você não quer fazer, mas você faz, o livramento vem. Porque Deus é bom e Deus é fiel. Nessa hora nós vamos dar o primeiro mergulho. Como assim? Do jeito que nós chegamos, nós vamos finalizar. Nós vamos dobrar os nossos joelhos como um símbolo de mergulhar. Nós vamos descer e nós vamos clamar ao Senhor para que a misericórdia dele se manifeste sobre nós e que ele nos ensine. Nesse primeiro mergulho, o mergulho que você apresentou, a sua vergonha e a vergonha do Senhor. Aquilo que você escreveu, é sobre isso que você vai orar. Você tem vergonha de falar de Jesus? Ore sobre isso. Você tem vergonha do seu cabelo porque não é tão liso assim? Ore sobre isso, Senhor. Isso não é importante para o Senhor. Embora às vezes você fique preocupado, envergonhado com alguma coisa, com o seu corpo, com alguma coisa, ore e diga ao Senhor: me ajuda nisso, Senhor. Me ajuda a entender que, assim como o pastor tem ensinado, há um propósito. Tudo que Deus te deu, tudo que você é por um propósito. Foi o Senhor que te formou assim. Não tenha vergonha de ser o que você é. Alguns jovens estão com vergonha porque o mundo disse que ele não é o que ele é. O mundo disse: menina, você é um menino. Olha, os meninos são assim, mais assado. E aí algumas meninas estão envergonhadas de serem meninas. Estão se vestindo como meninos. Estão agindo como menino. Ah, eu não escrevi não, pastor, era para me escrever. Então escreva. Não é para você ter vergonha de um relacionamento normal. É para você ter vergonha do relacionamento anormal. Porque Deus não fez homem para se relacionar com homem, nem mulher para se relacionar com mulher. Ah, é porque ele tem vergonha. Não, isso aí já é diabólico.
Ore ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Reconheça e peça ao Senhor para remover essa vergonha do seu coração. Porque se você é uma menina, no tempo certo, no tempo que Deus preparou, você vai se relacionar com um menino, um homem. Você vai se relacionar no tempo de Deus como uma mulher. Você vai ter o seu relacionamento saudável. E Deus vai ser engrandecido. E se você é um homem, você não vai se relacionar com outro homem. Mas no tempo de Deus, você vai se relacionar com uma mulher. Vai casar, vai ter uma família bonita, linda. Você não tem do que se envergonhar. Nesse mergulho, apresente a Deus a sua vergonha. Fala com o Senhor do que você sente, do que te entristece. Apresente ao Senhor. Correr passo, teleplapa passo. E que você robocorraba, assim teleplabasto, robocorrabas. Chora bacarabas, robocorrabas. Oh, Rebeca Pantarabalabassir Bassur. Oh, Rabacalabassi, Ebolondarabas. Oh, Rabacassi. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, ouça o clamor dos teus filhos nesse lugar. E que esse primeiro mergulho, nesse dia, seja, Senhor Jesus, o mergulho que vai trazer dupla honra, que vai ser removido a vergonha. Em nome de Jesus, manifesta-te, Senhor. Oh, Rabacalabash, oh, Rabacalabash, Calabash, show, Rabacalabacita, Bassorobocabash, oh, Rabacalabash. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir. Oh, meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, Apresente para Ele a sua vergonha. com as águas do rio, então Apresente para Ele. Como Naamã você vai mergulhar. Ei, mergulhe o teu espírito. Uau. tudo que sou, só pra servir-te, ó meu
Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Não seja orgulhoso. Naamã foi orgulhoso. Eu quero ser. Não seja orgulhosa. Naamã foi orgulhoso. Dê o primeiro mergulho. Receba a dupla honra. Receba o perdão dos seus pecados, dos seus erros. Para de ter vergonha de falar de Jesus. Para de ter vergonha de chamar as pessoas ao compromisso. Tenha compromisso com Ele. Creia no milagre. Creia no milagre. Creia no Deus que você serve. Creia no Deus que você serve. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Oh, aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Seja adorado. Seja engrandecido. Aleluia. Aleluia. Seja engrandecidos. Pai, nós queremos te dar, Senhor Jesus, o nosso coração. Te apresentar, Senhor Jesus, ó Deus, as nossas mazelas, te pedindo, remove toda vergonha. Aquela que sentimos e aquela que o Senhor sente por nós. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Aleluia. 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 Seja adorado, Senhor. Seja agradecido, Senhor. Aleluia. Nós vamos finalizar para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. Que você fizesse dessa oração, dessa canção, a sua oração. Vamos finalizar cantando. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, creia nisso, ó. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Você não está sozinho, creia nisso. Não andas sozinho, pois sei. Olha isso. Deus cuida de ti, de nós. Ele cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, pois não vivo sozinho, não ando sozinho, pois sei. Deus cuida de nós. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te
de mim. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Oh, não estou sozinho, não ando sozinho, pois Deus cuida de mim, Ele cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de nós. Amamos a sua casa. Diga, pois não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida de nós. Não temas, apenas confia. Ele cuida de ti. Ele cuida da tua família. Ele cuida do teu lar. Ele cuida da tua casa. Ele cuida dessa igreja. Ele cuida de você. Ele cuida. Deus cuida de ti. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Diga obrigado, Senhor, pela oportunidade de dar o primeiro mergulho. Diferente de Naamã, que deu 7 mergulhos de uma vez só. Você vai passar 7 sábados para mergulhar 7 vezes. Mas Deus vai fazendo coisas extraordinárias até lá. Aleluia. Vamos recitar o salmo em nome de Jesus. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4, versículo. Estenda as tuas mãos. Você vai ter uma noite extraordinária com o Senhor Jesus. Na presença dele, Deus vai transbordar a bênção, a alegria. Deus vai te levar a um nível de fé tão poderoso, tão profundo, que você não faz ideia. Que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, que a presença poderosa e verdadeira do Senhor Jesus seja com todos. Não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém.